Cara, olha só, Hollywood tá numa autofagia horrorosa. Eu tenho para mim, assim, que tudo bem que Hollywood já quase morreu, já quase acabou outras vezes e renasceu das cinzas, né? É o caso ali dos anos 60, 70, né? O cinema hollywoodiano dos anos 70 meio que se reinventou e tal. Então, às vezes, parece que a Hollywood tá morrendo e ela, né, ela é uma fênix. Mas, então, não dá para dizer que vai morrer e não vai ter mais nada. Mas, nesse momento, é a cena de uma morte, né, cara? A gente tá vendo a morte acontecer diante dos nossos olhos. Gente, esse ano, fucking 2023, tem 3 filmes que são os mesmos de 1989. Nós temos o Batman do Michael Keaton, que saiu, o primeiro filme de 89. A gente tem a Pequena Sereia, que saiu em 1989. E a gente tem o Indiana Jones, que saiu em 1989. Os blockbusters que estão no cinema esse ano são os mesmos de 1989. Como é que isso pode ser considerado bom? Isso é autofagia, sacou? Hollywood agora só tá falando da própria Hollywood. Eles só conseguem falar de si, eles só conseguem revisitar o seu próprio acervo. Sério, o que Hollywood fez de diferente nos últimos tempos? Aí alguém vai dizer, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Cara, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo... O que tem de bom no filme não é hollywoodiano. Sabe? A pessoa tá falando da A24. Eu nem acho que a A24, tudo que ela faça seja tão maravilhoso assim. O pessoal é fã de tudo que ela faz. Eu não acho. Por exemplo, eu não acho Hereditário tudo isso. Aliás, acho Hereditário bem mais ou menos. Né? Que é um filme que o pessoal sempre cita e tal. Mas o que eu acho que a A24 consegue é ainda trazer um certo lampejo, não de inovação, mas de pelo menos algo, sei lá, não é um parque temático, sabe? Que nem o pessoal ficou puto quando o Scorsese falou que os filmes da Marvel era parque de diversão, mas né, cara? São filmes parque de diversão. São poucos filmes da Marvel que dá pra dizer que aquilo ali é cinema com C maiúsculo, né? Pô, é efeito, é gritaria, é pulo pra lá e pra cá, e é um negócio... Por exemplo, agora tá tendo a greve dos roteiristas, falei disso na live passada. Essa greve dos roteiristas, a galera tá lutando, né, por N motivos ali, mas uma para ter um tipo de regramento mínimo pelo uso de IA. Porque eles sacaram. Tu tem tanta produção engessada em Hollywood, esquemática, tudo sendo feita a toque de caixa, roteiros que são iguais, fórmulas, sempre fala da fórmula Marvel, né, dos filmes da Disney, que são todos muito repetitivos, são tudo muito parecido. Cara, isso uma IA faz. Tu não precisa de um coitado ali que está sendo pago, pelo menos o cara está sendo pago, né? Mas tu não precisa de um coitado que está sendo pago para reproduzir essa fórmula, porque é uma coisa tão mecânica que é capaz da IA, se ela for mesmo tão inteligente quanto tu diz, ela vai bocejar. Porque é muito chato fazer um troço desse. Então, assim, os caras sentiram, dizem, pô, isso vai afetar o nosso trampo, é óbvio, a gente está acostumado a fazer tudo a toque de caixa, então a hora que tiver que ficar, tem que fazer uma coisa mais, como produções originais mesmo são poucas, a gente tá fudido. Eles sacaram isso. E a A24, merda da A24 é que ela tenta ainda, nem sempre ela consegue, mas ela pelo menos está tentando, fazendo algumas coisas, né, tentando fazer algumas coisas um pouco... Eles também reciclam muito conceito, mas eles tentam nessa reciclagem fazer algo novo. Eu acho que esse é o mérito da A24. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, o cinema hollywoodiano, ele tá num momento, assim, de uma pobreza, cara, de uma pobreza monumental. Monumental. Hollywood vive uma onda metamodernista? Não, é uma era... Não, isso é pós-modernismo, é isso, né? Quando você vê... O que Tem uma discussão enorme sobre o que seria a arte pós-moderna, mas uma das definições sobre a arte pós-moderna é que ela é uma arte que vive para falar da própria arte. E se tu for ver alguns dos diretores mais recentes, assim, mais consagrados, eles fazem exatamente isso. Vamos pegar um americano e um não americano. Lars von Trier. O Lars von Trier, o pessoal gosta de falar Lars von Trier. Von Trier. Lars von Trier. Trier, eu vou falar.
E você não vai fazer nada se eu estiver falando errado. Você não tem poder nenhum. Só consegue ficar assistindo. O Lars von Trier, se for ver, e ele faz isso muito bem. Todos os filmes dele, ou quase todos, são uma tentativa de revisitar algum gênero ou alguma escola de cinema e tal, né? Então, por exemplo, tem um filme dele que eu acho do caralho, que é uma subversão do noir, que é o Europa. Acho muito bom esse filme. É um filme que se passa na Alemanha semanas, meses depois da queda de Hitler. Então, é um filme que se passa na Alemanha em 1945. Então, ainda tem a resistência nazista e estão tentando, né? O país inteiro em ruína e a ocupação e aquela coisa toda. É muito, muito bom esse filme. Muito bom. Mas mexe muito com a estética no ar. Tem o Ninfomaníaca, que faz isso com pornô. Tem o Anticristo, que faz isso com o gênero de horror de cabana. Tem o Melancolia, com o filme Desastre. Tem mais com o Lars von Trier. Tem aquele maravilhoso com a Bjork. Cantando no escuro ou dançando no escuro? Que ela é cega. Aquele filme é triste pra diabo. Que também, no caso daí, é revisitar o musical. O Lars von Trier faz isso com vários filmes. Teve um que ele fez agora, mais recente, o quarto que Jack construiu, uma coisa assim, né? Que é com a questão do filme de psicopata, filme de crime. Então ele vai pegando esses gêneros assim consagrados do cinema e ele vai, né, esculhambando. Vamos para o Tarantino. Então, mas assim, é um cinema que está falando de cinema, né? A gente vai ou pega o Dogville, que é um filme que, no caso do Lars von Trier ainda, o Dogville, que daí é um filme sobre teatro. Então ainda está nessa jogada filmes sobre arte, não é sobre o mundo real. Não. Eu não estou contando a história de vida de um fulano, Beltrano, assim, não. Eu estou fazendo filmes que são sobre filmes, ou no caso, peças. Tá. A gente vai para o Tarantino, é a mesma coisa. O Tarantino é só reciclagem daquele lixo, né, daquele cinema B. A gente fala lixo porque era como é chamado, mas eu acho que tem filmes realmente muito bons. Mas é a reciclagem daquele cinema dos anos 70. Né? A gente não pode esquecer que o primeiro emprego do Tarantino foi numa videolocadora. Então o Tarantino está sempre reciclando esses filmes de Kung Fu, esses Black Exploitation, outros, né, Nazi Exploitation. Né? Tipo, pô, o Bastardos Inglórios é um filme de Nazi Exploitation, cacete. Tal qual. Agora, o Era Uma Vez em Hollywood é um filme sobre a própria Hollywood. Quando você falou do poder dos roteiristas no Zé, eu pensei que não é só pela força do sindicato. Acho que eles têm esse poder por fazer parte do soft power do país. Não, lógico. Mas o sindicato permite eles se organizarem, né? Porque na medida em que eles fazem parte do soft power do país, eles poderiam muito bem ser completamente tratorados. A gente sabe muito bem que o soldado faz parte do hard power do país e também não tem poder. O soldado é bucha de canhão. Então, assim como o soldado é mandado para a guerra para morrer de qualquer jeito, o roteirista também pode se tornar um desses soldados a se sacrificar e morrer de qualquer jeito em nome do soft power do país. O que eu quero dizer é que a força dos roteiristas dos Estados Unidos está no fato de eles saberem disso e de se organizarem para resistir a pressões de todo tipo. Essa autofagia não seria efeito do pós... Acabei de falar. Não. Salvo. Já respondi. Melancolia é um dos piores filmes que eu já vi. Pior é você! Pior é você! Não, você deu 5,50. Você não é tão ruim assim. Isso é legal. A Melancolia é foda, cara. A Melancolia é um puta de um filme. Só que assim, os filmes do Lars von Trier, cara, é filme assim, ó, na boa. Eu já comentei isso com vocês. Teve uma exposição. Eu nunca esqueci disso, porque eu achei tão emblemático, assim. Eu fui numa exposição aqui perto de casa, exposição de arte, assim, de quadros. Quadros feinhos pra cacete. Mas me chamou a atenção. Primeiro tinha aquela coisa assim, super, né, assim, alta cultura, né? Tinha vinho, tinha finger foods. O que é finger foods? É um nome bonito para coisa que tu come com a mão. Aí tu não precisa de garfo, aí não precisa gastar garfo, não precisa tal, não precisa ter prato, vai comendo feito um condenado. Eu adoro esses finger food, porque eu encho a mão, sabe? Assim, vou pegando, eu como feito animal. Se eu vou num lugar que tem comida livre, eu penso, cara, hoje eu não janto. Aí tá. Tava os finger foods, tinha vinho. E aí, antes de começar os quadros feios, tinha um totem, assim, enorme, com citação do livro A Origem da Obra de Arte, do Heidegger, que eu já li, já dei aula disso. Então eu sabia o que estava escrito ali. Não precisei ler inteiro. Mas, porra, tinha todo um rito para tu passar para chegar nos quadros, para poder ver nos quadros algum valor, embora no Heidegger ele não salvou, eu continuava achando uma merda Castelo.
Só que, no caso do Lars von Trier, os filmes de fato melhoram se tu tem um certo repertório. Isso é, entendeu? Não estou falando assim, filme para... Se você é burro, você não gostou porque você é burro. Não é. Se tu saca mais ou menos as leituras que o Lars von Trier tem, tu realmente curte um pouco mais o filme. Por exemplo, Melancolia é um filme para os lacanianos. Entendeu? Olha, desconheço algum lacaniano que não gostou do filme. Desconheço alguém que não gostou. Porque ali é Jacques Lacan na veia, sabe? A Melancolia é um filme sobre a psicanálise lacaniana e tal. Então, se tu conhece isso, se tu saca ali o que ele está montando, a ideia da personagem que diante do real, tipo, como ela está com depressão, então o real não é o real para ela, a perda que o real vai trazer para ela não a choca, porque ela não tem mais nada a perder, ela perdeu a si mesma. Por isso que o Freud, tem um texto do Freud famoso que é o Luto e Melancolia, ele fala, o luto é a perda de um objeto no sentido amplo, né? Pode ser uma pessoa e tal. Então, o luto é a perda de alguma coisa que tu reconhece enquanto perda, e uma vez que tu reconhece que perdeu, tu já começa a melhorar. O enlutamento é um processo de cura psíquica, sabe? A tristeza do luto é porque tu já tá sarando, né? Enlutar é um processo natural de melhora, de busca de uma melhora do nosso estado psíquico. A melancolia tu não tem saída, porque a melancolia é uma sensação de perda sem objeto. Tu não consegue reconhecer o que tu perdeu. Às vezes tu não perdeu nada, tu tá com a tua família, tu tá com saúde, tu tá com o teu emprego, e de repente tu tá sofrendo horrores. Porque tu tem uma sensação de perda abismal e tu não sabe o que perdeu. Daí por isso que a melancolia é a perda de si. Quem que tu perdeu? Tu perdeu a ti mesmo. E essa é mais difícil de tratar. Então o filme Melancolia do Lars von Trier mexe muito com isso, ao mostrar como que uma mulher melancólica lida com um planeta se chocando, destruindo a Terra, chamado Melancolia. A melancolia é esse planeta gigantesco que destrói todos nós. Pô, eu acho o filme lindo. Mas eu concordo que ele que não é um filme assim, por exemplo, eu nunca vi mais de uma vez. É um filme lindo, mas eu só vi uma vez. Mas eu gosto.